Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o último estudo da série Os Atributos de Deus. Eu creio que você e eu aprendemos muito nesta temática sobre esse tema tão importante que são as qualidades, o caráter, os atributos de Deus. Nesta série aprendemos sobre imanência, transcendência, aprendemos sobre outros termos também em relação aos atributos de Deus. E eu tenho certeza, amigos, se você realmente estudou, pegou a sua Bíblia, fez as marcações, as anotações, com certeza você aprendeu bastante, porque todos os estudos que eu preparei, eu estudei, eu pesquisei em livros teológicos, na própria Bíblia, para poder apresentar para você este estudo tão importante sobre os atributos de Deus. Fique conosco, aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Os atributos de Deus, como propriamente dito o termo, significa o caráter de Deus. Assim como Deus é perfeito em todos os seus aspectos, Ele quer também que as suas criaturas também sejam. Com certeza, um pai e uma mãe que cuida do seu filho quer que o seu filho se dê bem na vida. Para isso, o filho precisa ouvir o pai e a mãe e seguir as ordens e orientações tão amorosas para que assim o filho possa se desenvolver não só na área de caráter, na parte da característica dele, mas também em outras áreas da vida. Por isso que Deus, amigos, na sua infinita sabedoria, Ele descreveu para o ser humano como Ele quer que ele viva. Se nós seguirmos o roteiro do que o nosso Criador disse, com certeza nós iremos ser felizes, iremos colher o fruto da bondade, do amor e de outras características, de outras virtudes que Deus derrama sobre os seus filhos. Para isso é interessante que eu e você entendamos o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia é um manual. Se você seguir este livro que está escrito aqui, dentro do seu contexto, fazendo um estudo assim, bem respeitoso, profundo, sério, com certeza você vai compreender. A grande dificuldade é que a maioria das pessoas estudam a Bíblia apenas para obter conhecimento, de uma forma cognitiva. Mas a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é o manual de sobrevivência do ser humano. Se eu seguir este livro, não vai dar errado. Embora nós vivamos num mundo difícil, cheio de complexidades, ainda assim, Deus está conosco. É por isso que, falando sobre a santidade e o juízo, nós precisamos entender o seguinte: todos os atributos de Deus estão com a santidade. O amor de Deus é santo. A justiça de Deus é santa. O juízo de Deus é santo. A misericórdia de Deus é santa. A bondade e outros atributos de Deus, todos eles são santos. O que é santo? O termo santo, kadosh, no hebraico, significa separado. Óbvio, dependendo do contexto, pode significar outras coisas, mas o contexto mais comum é separado. Separado do quê? Separado de uma outra parte. É arrancado, é tirado para um propósito de uma parte maior. Deus quer nos tirar deste mundo e nos separar para Ele. Por isso que nós, como cristãos, precisamos viver de maneira diferente dos demais ou das demais pessoas. Não é possível nós sermos cristãos, no termo íntimo da palavra, na etimologia da palavra, e continuarmos sendo a mesma pessoa. Todas as pessoas que se aproximaram de Deus na Bíblia reconheceram a sua pecaminosidade. Você pode ver Pedro, teve um episódio no livro de Lucas, que Jesus se aproxima dele e fala assim: Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola a Timóteo, também disse da mesma forma, que ele falou que ele é um dos principais pecadores. Daniel, escrevendo a carta, ou melhor dizendo, um livro, né, uma parte do livro, lá no livro de Daniel, no capítulo 9, ele se coloca como um pecador. Por quê? Porque ele esteve na presença de Deus.
Isaías, depois a gente vai ver na Bíblia, também reconhece a sua pecaminosidade. Eu poderia aqui citar vários outros personagens. Todos eles que tiveram uma íntima comunhão com Deus sentiram que estão muito distantes daquilo que Deus quer de cada um deles. Se eu e você conhecermos de fato e biblicamente a santidade de Deus, nós viveremos de uma maneira diferente. E aí, para poder ampliar o conceito, eu gostaria de ler com vocês uma definição, uma das definições sobre santidade. Vamos acompanhar? A Teologia Sistemática de Strong, na página 473, diz o seguinte: a santidade, falando sobre a santidade de Deus, a própria natureza de Deus é santa, justa e boa. A santidade de Deus não pode ser substituída pelo amor. Olha, a santidade de Deus não pode ser substituída pelo amor. Nós já falamos aqui que todos os atributos de Deus estão no mesmo pé de igualdade. Um não é mais do que o outro, por isso que ele é perfeito. Assim também a santidade. A santidade, melhor dizendo, o amor não pode vir além da santidade. O amor não vem acima da santidade, não substitui a santidade. Muito pelo contrário. O amor de Deus também é santo. Neste livro, O Deus de Santidade, de Octavius Winslow, na página 6, diz o seguinte: como não há ninguém bom senão Deus, então não há ninguém santo senão Deus. Suas criaturas são derivativamente santas. Ele é santo de si mesmo, absolutamente, de forma independente, santo. Então Deus, ele é santo de si mesmo. Não tem como explicarmos a essência de Deus. E nós, como criaturas dele, também devemos ser santo. Perceba que a santidade, a nossa santidade, melhor dizendo, emana de Deus, deriva de Deus. Não existe nenhum ser santo por si só, a não ser o próprio Deus. Todas as virtudes boas, todas as virtudes que existe em nós vem do nosso Deus, inclusive a santidade. Um Deus santo quer que suas criaturas sejam santas. Por exemplo, nós vivemos neste mundo de pecado. Se nós vivemos num mundo de pecado, nós não devemos, e aí há uma grande controvérsia entre os cristãos, e diz assim, não, isso aqui não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Ou seja, muitas vezes os cristãos, ou o ser humano, quer definir o que é pecado, mas Deus já definiu. Não sou eu nem você que define o que é pecado. O pecado é algo que é contrário à vontade de Deus. Seja nas pequenas coisas ou nas grandes coisas. Nas macros ou nas micros. Por isso, amigos, que nós devemos seguir as orientações de Deus. Se ele disse que é pecado, é pecado. Não sou eu e você quem define. Deus é santo e quer que suas criaturas também sejam santas. Aqui há citações de vários teólogos importantes que viveram aqui em nosso mundo. E diz o seguinte, A.W. Tozer, falando sobre a santidade, diz o seguinte: a santidade de Deus é o que ele é, como sendo absolutamente puro, inteiramente separado de tudo o que é mau e pecaminoso. J. Blanchard diz o seguinte: um cristão que não é santo é uma contradição de tudo o que a Bíblia ensina. Olha aqui para mim. Um cristão que não é santo é uma contradição de tudo aquilo que a Bíblia ensina. Isso é forte, hein? Se eu não sou santo, que tipo de cristão eu sou? E aí eu vejo as pessoas aí no mundo seguindo os seus ídolos, seguindo um músico, um cantor, uma atriz, um ator, enfim, e eles são tão fiéis a eles que muitas vezes esta pessoa, este fã, quer ser igual à pessoa que ela tanto admira. E nós que somos cristãos e falamos tanto de Jesus e de Deus, muitas vezes vivemos totalmente ao contrário daquilo que ele quer que nós sejamos. Há uma contradição aqui. Se eu sou cristão, significa que eu sou seguidor de Cristo. E se eu sou seguidor de Cristo, como Paulo disse em muitas epístolas, nós devemos ser imitadores dele, e não o contrário à sua
palavra. Jonathan Edwards diz o seguinte: a santidade de Deus é a mais adorável de todas as suas perfeições. E R.C. Sproul diz: a santidade de Deus é perigosa porque é absolutamente pura. Deus não pode tolerar o pecado, e por isso a santidade dele não é apenas beleza, é também juízo. Por que Deus lança juízo? Porque ele é santo. E não sei se vocês perceberam até aqui, nesta série sobre os atributos, nós estudamos de 2 em 2 temas. Hoje é sobre santidade e juízo. O passado foi amor e justiça. Então nós estudamos de 2 em 2 temas. Até mesmo para não ficar muito extenso esta série. E aqui nós falamos sobre a santidade, você perceba que Deus, ele lança juízo por causa da sua santidade. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz que Deus, ele não pode ver o mal. O pecado é tão contrário à sua natureza, à sua vontade, que ele não pode ver o mal. Aí você pode me perguntar, mas se Deus não pode ver o mal, por que o mal existe neste mundo? Lembre-se dos estudos anteriores, o mal existe no mundo, mas já tem o seu destino. Deus apenas quer que as suas criaturas o aceite como Senhor e Salvador pessoal e sejam salvos. Mas existem muitas pessoas ainda presas no cativeiro do pecado. E Deus não quer destruir as pessoas. Mas chegará um momento que Deus botará um ponto final no pecado. E todos aqueles que vivem uma vida sem Cristo Jesus serão infelizmente destruídos. Triste, né? Mas é a realidade. Isaías capítulo 6, verso 1 a 3, na tradução NVT, Nova Versão Transformadora, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado num trono alto e majestoso, e a aba de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz, uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Olha só. Depois você pode ler todo o capítulo 6 de Isaías, você vai perceber que Isaías percebeu que ele não podia levar a mensagem de Deus ao seu povo. Por quê? Porque Isaías vê ele mesmo como o próprio pecador. Ele não era digno de levar a mensagem santa de Deus. Mas aí Deus o purifica e aí ele está apto agora para levar a mensagem ao povo de Judá e para que eles possam ouvir e sejam salvos. Aqui é interessante, amigos, porque os anjos lá no céu reconhecem a santidade de Deus e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqui há uma exclamação, há um sentimento desses anjos para com o seu Criador. Você perceba, amigos, que Deus, o texto diz que ele é santo, 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 3 vezes. Não é por acaso que está aqui no texto. Significa a confirmação da sua santidade. Toda vez que algo quer ser taxativo no texto, ele usa 3 vezes ou 2 vezes a palavra. Jesus disse várias vezes: em verdade vos digo. E aí ele dizia o que queria. Aqui nesse contexto ele fala, os anjos dizem santo, 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 3 vezes. Quer confirmar este atributo tão importante da divindade. Deus é santo e quer que você e eu também sejamos. Vamos para o outro texto. Êxodo capítulo 15, verso 11 diz: quem entre os deuses é como tu, Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade, impressionante em majestade, que realiza maravilhas? Aqui Moisés reconhece a santidade de Deus, a majestade de Deus. Que Deus pode ser santo como ele? Nenhum. Deus várias vezes falou assim: por amor de mim mesmo eu faço tal coisa. Porque ninguém tem amor como Deus. E esse texto está provando para nós que Deus jura pela sua própria santidade, porque não há nenhum ser fora dele que é mais santo do que ele mesmo.
Deus é extraordinário, amigos. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, diz: Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. E aqui, Pedro ele vai usar uma intertextualidade. No final aí, entre aspas, né? Sejam santos, porque eu sou santo, está referindo-se lá a um livro de Levítico. Então, aqui há uma intertextualidade. O que é uma intertextualidade? É uma referência ao Antigo Testamento. Perceba que as Escrituras, elas se convergem, elas se dialogam. Importante isso, né? Então, perceba que Deus é santo, a Bíblia prova no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, em vários textos. E aí poderíamos mencionar também o livro de Apocalipse, que diz o seguinte: cada uma das criaturas vivas tinha 6 asas e era coberta de olhos, tanto por dentro como por fora. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que ainda virá, ou algumas traduções há de vir. Note que os anjos novamente reconhecem Deus como santo e enfatiza isso 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Note que este texto também, esta frase, essa parte da frase, da oração aqui, menciona a mesma coisa que está lá em Isaías. 3 vezes santo. Os anjos, tanto lá em Isaías, na época do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, quando João estava recebendo as revelações de Deus, aqui também João, ele registra que os anjos falam que Deus é santo. Percebeu? O conceito de santidade na Bíblia é muito profundo. Neste livro aqui, ó, A Ira de Deus no Mundo dos Homens, do teólogo Emilson dos Reis, a santidade que tem sido usada como uma definição da natureza de Deus é o atributo divino que qualifica todos os demais e que também condiciona e limita o exercício deles. 6º parágrafo. De todos os outros, a santidade é o atributo que mais se destaca em Deus. Então, como eu disse no início, todos os outros atributos estão circuncidados, estão endossados com a santidade de Deus. E este livro aqui tem muitas outras definições de outros atributos de Deus. Vale a pena você adquirir este livro aqui, A Ira de Deus no Mundo dos Homens. Aí você vai entender sobre a questão do juízo de Deus. Por que há uma dificuldade muito grande em nossos dias de falar sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus? Só falam de amor, bondade, misericórdia, mas esquece dos outros atributos de Deus. E aí há vários textos no Antigo Testamento. Você pode aí depois dar uma pausa, um print na tela, ler cada texto que vai falar sobre a santidade. Você tem o livro do Antigo Testamento, alguns deles, que existem muitos, eu coloquei alguns aí, e no Novo Testamento também você pode acompanhar vários textos, livros que falam sobre a santidade de Deus, tá ok? E falando sobre o juízo, aí tá na tela aí aparecendo para você, esse livro que eu acabei de ler aqui na íntegra, A Ira de Deus no Mundo dos Homens, de Emilson dos Reis, na página 33, que diz: Deus da Bíblia se ira com quem transgride suas leis e busca manter a ordem do universo aplicando o devido castigo. Porém, as Escrituras o retratam mesclando ira, compaixão e amor, até mesmo tomando a iniciativa de restringi-la e de promover a reconciliação. Note que o teólogo diz que a ira de Deus está mesclada, endossada com os outros atributos. E aí ele falou compaixão, amor, eu poderia colocar misericórdia, bondade, dentre outros. Então, não é que um atributo é maior do que o outro, é melhor do que o outro. Não, todos estão mesclados. Por isso que Deus, ele age
com perfeição e com assim, profundidade nas coisas aqui da terra. Porque ele é santo, ele é separado, ele é perfeito, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é juízo, ele é justiça. E assim Deus vai trabalhando e tecendo a sua vontade sobre as criaturas, ou seja, sobre aqueles que realmente o querem como Senhor e Salvador pessoal. E o teólogo, ele fala que Deus também tem um poder de restringi-la e também de promover reconciliação. Então, todos os atributos mesclados querem promover, em outras palavras, a salvação das pessoas. Deus quer reconciliar. Deus, se o pecado não tivesse entrado no mundo, se Adão e Eva não tivessem ouvido a voz da serpente, talvez nós nunca conheceríamos a ira, a justiça, o juízo de Deus. Por isso que, se Deus vai ter que lançar juízo, e se você de alguma forma está vivendo ou está recebendo o juízo de Deus, não é porque Deus não te ama, é porque Deus está, de alguma forma, disciplinando você. Deus quer salvar você e a sua família, e as pessoas estão ao seu redor. Mas para isso é necessário que você o ouça e você viva segundo os seus critérios. Tá bom? Então isso é importante nós destacarmos aqui. Deus é cruel no Antigo Testamento? É uma pergunta feita para esse teólogo G.K. Bailey, ou G.K. Barrow, na página 13 deste livro, que diz o seguinte: Deus somente é a causa para cada um dos aspectos do seu ser. Isso significa que mais ninguém o ajuda a ser quem ele é e fazer o que ele faz. A gente tem um falso senso e nós muitas vezes falamos assim, tem pessoas que dizem assim, a minha oração não passa do teto. Outros dizem, eu vou pedir para fulano de tal orar porque a oração dele tem mais poder. Não, amigo. A oração não tem poder. Você pode até se espantar, mas a oração não tem poder. Quem tem poder é aquele que ouve. E aquele que ouve é o nosso Deus, é o nosso Criador. Não é a oração que tem um poder de mexer com Deus, de mexer naquilo que ele faz ou que ele deixa de fazer. Ninguém pode orientar o que Deus tem que fazer, Deus sabe o que tem que fazer. Agora, na sua imanência, Deus que é próximo às suas criaturas, o Deus conosco, o Cristo que veio aqui, ele sabe das nossas dores, das nossas lutas. Mas Deus, ele sabe exatamente o que tem que fazer. Porque se eu e você orarmos e falar, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz isso, a gente está ditando o que Deus tem que fazer. Deus sabe o que tem que fazer, ele sabe a hora certa de agir. Mas a oração serve não para mexer com Deus, para fazer com que ele ouça os nossos caprichos, não é isso. A oração, na verdade, serve para nos modelar. Por isso que tem muitas orações que nós fazemos a Deus que parece que ela não vem, parece que Deus não está ouvindo, mas porque Deus quer nos modelar segundo a sua vontade. A vontade dele, não a minha. As coisas acontecem neste mundo conforme a vontade de Deus e não a sua e nem a minha. Por isso que muitas vezes parece que demora das coisas acontecerem, mas não é. Deus está nos modelando. Eu não tenho poder de mexer ou de falar para Deus o que ele tem que dizer. Lá no livro de Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 11, Paulo fala aos romanos em relação que a criatura não pode, de forma nenhuma, o barro, melhor dizendo, não pode falar com o seu Criador. Nós somos criaturas. Quem somos nós para ditar e falar o que Deus tem que fazer ou não? Mas Deus é um Deus de diálogo. Deus é um Deus também de amor. E ele se relaciona com as suas criaturas. Mas Deus sabe o que tem que fazer. Por isso, confie nele. E as outras coisas serão feitas e realizadas conforme a vontade do nosso Deus. Eu estudando sobre esse assunto e vendo o que os teólogos dizem, eu criei também esta citação, que diz: a ira de Deus é contra o surgimento do pecado, e o juízo é a reação dele contra o mal. Olha que importante.
Então, a ira de Deus é contra o surgimento do pecado e o juízo é a reação dele contra o pecado, contra o mal. Perceba que Deus, ele reage contra o mal. Deus quer destruir o mal, não quer destruir o ser humano, não quer destruir suas criaturas. Agora, se as suas criaturas se apegam ao mal, não tem jeito, não tem como. Deus vai ter que destruir também. Deus, por meio desse estudo, está falando com você. Sim, com você. Que até agora tem vivido como você quer. Deus quer que você viva conforme Ele quer, porque conforme Ele quer é muito melhor. Você tem qualidade de vida em todos os aspectos. Não tenta fazer a sua vontade. Faça a vontade do seu Criador e você, com certeza, colherá os frutos das suas escolhas. Viva com Jesus. Ainda nessa definição sobre o juízo de Deus, diz: a ira de Deus é uma reação santa à presença do pecado, não uma emoção descontrolada. Realmente, Deus não é emocionado, Deus não fica emocionado como nós ficamos descontroladamente. Não. Deus, ele vive no perfeito equilíbrio. Nada pode desconcertar Deus. Deus não é pego de surpresa. Nós, seres humanos, sim, nós nos desesperamos diante das tribulações, das dificuldades da vida, mas Deus não. Porque Deus, ele é equilibrado. E outra parte da definição diz: o juízo de Deus é a resposta moral e justa ao mal, e à injustiça, e faz parte de sua fidelidade e santidade. Então note que o juízo é a resposta. Já pensou? Se esses bandidos, essas pessoas que fazem perversidade em nosso mundo ficassem impunes? Ah não, porque o ser humano tem que ser só amor. Então ele não pode punir, ele não pode castigar os malfeitores. Não é assim que funciona. Deus, ele faz, ele age desta forma para controlar, para mostrar que ele é santo, que ele quer que as suas criaturas sejam morais, perfeitas, santas e separadas. É por isso que Deus age desta forma, por isso que Deus lança juízo sobre a humanidade, porque ele quer, de fato, salvar eu e também você. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 14, diz: Deus nos julgará por cada ato, inclusive tudo o que estiver escondido, seja bom, seja mal. Perceba que Deus nos julgará, amigos. A gente tem um senso assim de querer fazer a nossa vontade pecaminosa, e quando as pessoas, às vezes, até sendo usadas por Deus, de alguma forma, nos restringem, até com amor, e fala aquilo que nós não podemos continuar fazendo, às vezes a gente não gosta. Deus usa pessoas também para te advertir. Deus usa as circunstâncias. Às vezes ele mesmo vem em sua mente, em sua consciência, e diz o que você deve fazer e abandonar também. Tem muitas pessoas que estão vivendo no adultério. Tem pessoas que estão vivendo na fornicação. Tem pessoas que estão vivendo no roubo. Tem pessoas que estão vivendo na fofoca, de falar mal da vida dos outros o tempo todo. Tem pessoas que vivem uma vida totalmente contrária da vontade de Deus. Deus quer salvar você, meu amigo e minha amiga. Ouça a voz do Senhor. O juízo, Deus quer lançar sobre o mal, sobre o pecado, sobre o originador do pecado, não sobre as criaturas. Mas muitos vão para lá porque continuam obstinados, continuam vivendo o contrário à palavra de Deus. Por isso que, por meio deste texto, Deus está falando comigo, com você. Deus vai julgar, amigos, o que nós fazemos de bom ou de ruim. Nós seremos salvos pelas nossas escolhas também. Se nós somos separados, obviamente, mesmo nós errando, porque a natureza pecaminosa ainda está em nós, não foi erradicada, só será erradicada na volta de Jesus. Ainda com essa natureza pecaminosa, nós vamos guerrear até a volta de Jesus. Até momentos que nós vamos errar, tem momentos que nós vamos acertar, mas o importante é você continuar firme no propósito de Deus. Você não pode abandonar a sua fé. Deus te chamou,
Deus te salvou, Deus te purificou, Deus te santificou. Por isso que você deve viver segundo os princípios de Deus e você será feliz, aqui e na eternidade também. Atos 17, 31. Pois ele marcou um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou, e mostrou a todos quem é este homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Olha só, quem é este homem que foi ressuscitado dos mortos? Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que vir aqui e pagar o preço da penalidade da lei. A lei, se você quebra a lei, se você transgride a lei, você deve ser punido. Mas quem recebeu a punição em nosso lugar foi Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário. Obviamente que a gente estudando e a nossa mente agora estando focado no estudo da palavra de Deus, a gente começa a compreender, mas no dia a dia é diferente, a gente falha, a gente erra, mas o importante é você orar a Deus o tempo todo, você não precisa fechar os olhos. A oração feita não é só fechar os olhos, é você elevar sua mente a Deus. É você falar, Senhor, me salve, me liberte, transforme meu caráter, usa-me para o teu reino, ajuda-me a salvar pessoas, ajuda-me a salvar minha própria família. Você deve orar por isso. Porque Atos 17, segundo Atos 17, está marcado um dia para Deus julgar o mundo. Não pense que é só conquistar, não pense que é só paz, não pense que é só amor. Não, haverá juízo sobre o mundo. E para isso Deus está te chamando, para abandonar o pecado, porque Deus é santo. Deus está chamando para abandonar o erro, porque Deus é santo. E Deus quer santificar você e também a sua família. Gênesis 8, 25 diz, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o perverso, tratando o justo e perverso da mesma forma. Tu certamente não farás isso. Não faria o juiz de toda a terra o que é certo? Aqui Abraão está falando com Deus, porque Ló estava em um território pagão, Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus iria destruir. Só que Abraão aqui começa a interceder pelo seu sobrinho. Infelizmente, Ló, juntamente com a sua família, estava num lugar perverso, não era para ele estar lá. E Deus queria tirá-lo de lá. Deus queria o quê? Separar, santificar Ló e a sua família. E nós sabemos muito bem da história que, infelizmente, a mulher de Ló, presa às conquistas que conseguiu ali naquela cidade pagã, olhou para trás e virou estátua de sal. Depois, Ló e as suas duas filhas saíram de lá, foram para um outro local, e as filhas de Ló tiveram relações sexuais com o próprio pai. Olha só, amigos. Deus, ele quer nos purificar. Ele quer purificar nossa mente. Ló e as filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de Ló e de suas filhas. Tem muitos crentes que está na igreja, que Deus tirou do mundo e está na igreja, mas ainda o mundo está em muitos deles. Deus quer tirar os conceitos pecaminosos deste mundo. Deus quer santificar você e Deus quer preparar você para o céu. Romanos 2, 5 e 6 diz, por causa de seu coração teimoso e impenitente, você está acumulando um grande castigo para si mesmo. No dia da ira, ou seja, do juízo, quando será revelado o justo julgamento de Deus, ele julgará cada um conforme o que estiver feito. Mais uma vez, Deus julgará cada um conforme o que estiver feito. Agora você não quer ouvir o evangelho, você quer viver aí conforme você deseja. Você quer definir o que é pecado para você. Mas naquele dia, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, não haverá mais chance de salvação. Tudo estará declarado, tudo estará definido e Jesus voltará para buscar os seus. Que grupo que você quer estar? Dos salvos ou dos perdidos? A escolha é sua. E aí tem textos, existem variados, assim também como santidade, mas falando sobre o juízo, existem vários textos no Antigo Testamento e no Novo,
que falam sobre o juízo de Deus. Aí tem algumas aí, você pode parar o vídeo, tirar um print, estudá-los, cada um deles, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e aí você vai, com certeza, entender de forma profunda o que Deus deseja de cada um de nós. Eu quero terminar aqui lendo um texto, o último texto aqui, dizendo o seguinte, João capítulo 15, falando, Jesus dizendo que ele é a videira e o pai é o agricultor. Ele diz assim, no verso 5 do capítulo 15 do livro de João, diz, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, sem Deus, eu e você não podemos fazer nada. Porque nós não podemos nos santificar nós mesmos. Só Deus pode, por meio do seu Santo Espírito. E o Espírito Santo que está aqui, está aí com você também. Quer levar a sua mente a Deus. Quer transformar o seu caráter. Quer preparar você para o céu. Se você gostou desse estudo, dessa série, deixe o seu joinha, faça um comentário, compartilhe o link com seus amigos. E depois nós vamos continuar outros e outros temas da palavra de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.